Hello, pessoal. Budismo Pop Rides and Strikes again. Escuta, ficar vivo a qualquer preço, a qualquer custo, ou eutanásia? Essa é a vinheta aí, Brad. Hello, Budismo Pop Rides and Strikes again. Você sabe disso, estamos aqui. Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, sininho de notificações, fica até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. O Ferene tá aqui, pô, não vai fazer os caras pedirem um like? Eu vou fazer os caras pedirem um like. Dá like. Yeah. Essa questão é uma questão seríssima, tá? Porque muitas pessoas consideram a eutanásia como suicídio puro e simples. As religiões, pelo menos as que eu conheço, que não são satanistas ou luciferistas, elas todas, sem exceção, questionam o suicídio ou a eutanásia, ok? Em vários níveis. Num debate incrível entre o professor Arnold Toynbee e o nosso mestre, o presidente Queda, em 1975, num livro que está publicado chamado Escolha a Vida, esse tema é abordado. E o presidente Queda vai mostrando ao professor Toynbee, que era um defensor da eutanásia, as dificuldades filosófico-religiosas deste tema. Por outro lado, como o senhor Toynbee tem uma visão mais aberta em defesa da eutanásia, o presidente Queda, dentro de um campo religioso, contrapropõe que a religião ela é, de uma certa maneira, contrária a isso, porque se você que é budista fizer a eutanásia, você estaria matando um Buda. É um argumento ponderável. Mais adiante ele emenda dizendo o seguinte: porém, em se tratando de algo dessa magnitude, somente uma decisão de foro íntimo poderia resolver. Ah, tu está dizendo então que ele liberou a eutanásia? Não, eu não estou dizendo que ele liberou a eutanásia ou que se tornou um defensor dela como o professor Toynbee. O que eu estou dizendo é que quando ele coloca que é uma coisa de grande magnitude, porque é a vida de um ser humano, ele está colocando as questões da própria condição da vida. Gente, no início do século XXI, o presidente George Bush Filho teve um confronto com a Suprema Corte Americana, onde uma família reivindicava o direito de desligar o aparelho que mantinha a sua filha amada respirando, embora ela estivesse em coma há 3 ou 4 anos. A família entrou na Suprema Corte pelo direito de desligar o aparelho. A menina não havia a menor chance dela retomar uma vida minimamente normal, depois de tudo que ela havia passado. E a Suprema Corte Americana que teve que decidir. O presidente americano ficou numa posição difícil, porque ele perdeu. E a família que teve a última palavra num evento dramático como esse. Porque as pessoas olham e falam assim, desliga ou não desliga. Mas, gente, você sabe quanto custa um dia de UTI num aparelho desse nos Estados Unidos? Nem ideia, né? Caríssimo. Caríssimo. E quando você vê que o seu amado nunca mais vai sair dali, e você vai gastar um dinheiro enorme sem nenhuma chance de retorno, será que a família não estava correta em permitir que a amada descansasse de uma luta que não teria vitória nem retorno de nenhum tipo? Houve um outro caso também que gerou muita reflexão. Um jovem espanhol, atleta de natação, numa aventura de beira de praia, pegando onda, bateu num banco de areia com o pescoço, quebrou o pescoço e ficou tetraplégico. Um jovem com 24, 25 anos. Esse caso também apareceu pela rede, vocês acabam achando. E ele fez petições à Suprema Corte Espanhola para realizar a eutanásia. Porque o caso dele era de tal ordem que ele jamais conseguiria andar dentro daquilo que havia de perspectiva na medicina. E para um jovem seria algo difícil, ainda mais um jovem atleta. As petições foram negadas. Fez 2 ou 3 petições, foram todas negadas. E
Um grupo de amigos dele, que o frequentavam, que o visitavam muito no hospital, junto com a namorada dele, tiveram uma ideia. E a ideia foi posta em prática. Ele aparecia num vídeo, conversando com as pessoas, avisando que ele ia fazer eutanásia, que ele ia nirvanizar, ia morrer, e que ia contar com a ajuda de pessoas, e que era uma decisão dele que a corte não poderia mesurar para exigir que ele continuasse vivo nas condições que ele estava. E em seguida aparece uma mão no vídeo, uma camisa preta, um casaco preto, luvas pretas, e oferece a ele um líquido. E ele bebe e atravessa a frente da câmera, nirvaniza. Tá? Só foi localizado como morto, depois não haviam visitas mais, todos já tinham saído, e obviamente a polícia foi investigar o que aconteceu. E nesse dia que ele nirvanizou, todos os amigos dele tinham ido ao hospital. Todos. Mais de 30 pessoas tinham visitado ele. E a polícia espanhola indiciou todos por homicídio. No momento em que ia caminhar para virar processo, todos os 32 alegaram, gente, que a mão que aparecia no vídeo era dele. Alguém falou assim, é a minha mão. Outro falou assim, não, não é a mão, não é dele não, é a minha. Não, é a minha. Todos alegaram que fui eu que botei a mão. Era o copo, era a minha mão. Mas todos disseram a mesma versão. E o processo foi arquivado. Isso me vem à cabeça porque quando a gente pensa na dignidade da vida, a gente precisa entender que essa escolha, ela vai ficar para sempre nas mãos daquele que é o dono da vida. Quando recentemente nossos bichinhos, a nossa gatinha mais querida nirvanizou, 3, 4 meses atrás, a gente tentou fazer tudo para salvá-la. No momento em que todos os meios foram esgotados, foi levada pela mamãe, com o cheiro da mamãe no colo, para o veterinário. Lá ela recebeu uma injeção para dormir e depois para atravessar, com a máxima dignidade, com o coração sem batimentos acelerados, sem nenhum medo, sem nenhuma apreensão. Numa morte tão digna que eu acho que todos os seres humanos que estão acordados gostariam de ter. Porque uma morte onde você não perdeu a dignidade, onde você não assustou as pessoas, onde não foi de supetão, não foi de uma violência externa, de bala perdida, de guerra. Então, essa reflexão ela é muito séria porque, mesmo você observando do ponto de vista do budismo, a gente vai chegar à seguinte conclusão: coração do homem é terra onde ninguém pisa. E a escolha dessa magnitude só pode ser vivida por aqueles que realmente estão dentro das circunstâncias. Se alguém te perguntar assim, como é que você faria nessa hora? Não diga nada, porque o que você dizer não vai valer. É como se alguém te perguntar o que você ia fazer se alguém viesse te dar um soco. Você pode ficar com medo, ficar paralisado e ganhar um soco. Você pode se defender, você pode defender e revidar, mas é tudo na hora. Então, é um tipo de coisa que não vale qualquer tipo de especulação. É um tipo de coisa que a gente fica querendo ficar distante de ter que resolver. Porque a escolha entre a dignidade da vida e a vida a qualquer preço só é possível por alguém que está acordado perante a existência como um todo. Alguém que tem a voz interior. Portanto, praticar o Nam-myoho Renge-kyo para que as condições que você criar para você não exijam uma decisão tão difícil. Porque diante da escolha de Sofia, que é aquela famosa escolha, né? Qual dos seus filhos você quer que mate, esse ou aquele? Diante dessa escolha, para nós que praticamos budismo, a luta da recitação do Nam-myoho Renge-kyo é para que jamais tenhamos que fazer essa escolha, não o que teríamos que escolher com ela acontecendo. Acha difícil? Vou te convidar a fazer a experiência. Recita Nam-myoho Renge-kyo pela manhã, recita à noite. E quem sabe, quando você fizer uma reflexão sobre esse problema, ele vai te parecer mais humano, um pouco menos difícil, mas de grande magnitude, porque só quem está lá dentro é que é capaz de decidir. Não julguemos. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê.